Oi pessoal, tudo bem? Então nós temos uma visão geral de como é a estrutura e a vida das estrelas, né? Como essas duas coisas dependem da massa delas, bastante da massa. Mas eu não dei uma explicação muito clara das partes observacionais. Como é que os astrofísicos classificam as estrelas? Como a gente chegou a entender essas coisas, né? Há vários caminhos, a história é bem longa, na verdade, para explicar essa parte de estrutura e evolução estelar, merece um curso à parte, inclusive. Mas uma coisa que não pode ser deixada de lado, não tem como não contar, é uma coisa que a gente chama de diagrama HR, tá? O diagrama HR, na verdade, é em homenagem aos idealizadores dele, o Hertzsprung e o Russell, tá? Então chama-se diagrama HR em homenagem aos dois aqui, né? O sobrenome dos dois aqui, né? A gente tem o... Deixa eu só desmarcar aqui. Aí. Nós temos aqui o Hertzsprung e temos o Russell também, tá? Então, esses dois astrofísicos, eles no começo do século passado, eles fizeram um gráfico, cada um, né? Não é só fazer o gráfico, mas é observar as estrelas, montar o gráfico, tentar interpretar, né? Eles estavam fazendo uma interpretação das estrelas que eram observadas em função de duas coisas. Primeiro, a cor da estrela. Então, eles olhavam a cor da estrela e colocavam ela no gráfico. Depois, eles olhavam o brilho da estrela. A cor da estrela está diretamente relacionada com a temperatura dela, a gente já viu isso. Estrelas muito quentes são azuis, estrelas mais frias são vermelhas. E a gente pode calcular o índice de cor, foi uma das coisas que a gente viu no comecinho desse módulo aqui, estrelas, né? O índice de cor. Então, o índice de cor é um índice que dá a temperatura das estrelas. Depois, eles calculavam também o brilho da estrela, então eles observavam várias estrelas e determinavam o brilho dessas estrelas. Eles determinavam a distância até essas estrelas também, quando era possível, né? Faziam um diagrama da magnitude absoluta da estrela, do brilho verdadeiro dela. O diagrama do brilho, o valor do brilho verdadeiro está ali relacionado com o tamanho das estrelas. A gente viu isso na aula em que eu falei da magnitude absoluta, tá? Então eles pegavam uma região do céu e observavam várias estrelas, determinando cor e magnitude absoluta, o brilho, a luminosidade, depende de como é que você queira usar. E faziam diagramas como esses aqui. Olha só esse diagrama aqui, deixa eu dar um zoom nesse diagrama, para vocês poderem ver o gráfico que eles montavam. Formava-se uma nuvem, tá? Aqui embaixo, como eu dizia, eles colocavam a cor das estrelas. Então, estrelas mais avermelhadas, são, né, temperatura a gente sabe que são frias, estrelas já mais esbranquiçadas. O Sol estaria aqui, né, no local dessas estrelas amareladas, tá? No eixo horizontal vertical aqui, eles colocavam a luminosidade da estrela, ou magnitude absoluta. Veja que a luminosidade varia bastante, tá? Ordens de grandeza. Então essas estrelas aqui de cima são muito, muito mais luminosas que as estrelas de baixo. Aqui em cima a gente tem a classe espectral dessas estrelas, tá? Então estrelas do tipo O até estrelas do tipo M. E a temperatura correspondente de 30.000 Kelvin até 3.000 Kelvin. Então fator 10 aqui. Então o que acontece? Quando eles observavam várias estrelas no céu, a maioria delas caía nessa faixa aqui. Então a faixa onde estava a maior parte delas era chamada de sequência principal. Então havia várias sequências, a principal era essa daqui. Já podemos interpretar daqui a pouquinho. Um grupo grande de estrelas caía nessa faixa aqui em cima da sequência principal. E um outro grupo de estrelas caía aqui embaixo, abaixo da sequência principal. Como a luminosidade tem a ver com o tamanho da estrela, né? Lembra que quanto maior a superfície da estrela, mais área para emitir luz ela tem, mais luminosidade ela vai emitir. A gente pode dizer que estrelas que têm a mesma temperatura, por exemplo, vamos traçar aqui uma faixa, né? Estrelas, deixa eu pegar aqui a cor branca, vai ficar melhor nesse diagrama.
Então, se eu traçar aqui uma faixa, né, um pontilhado aqui, ó, veja que há um grupo de estrelas aqui em cima e um grupo de estrelas aqui embaixo que são brancas. Essas estrelas brancas, a diferença entre elas não é a temperatura, porque todas têm mais ou menos 10.000 Kelvin de temperatura. Então não é a temperatura que varia nessas faixas aqui, né? O que varia aqui é o tamanho da estrela. Essas estrelas são grandes, já essas são pequenas. Então essas estrelas pequenas ficaram conhecidas como anãs brancas, porque eram brancas, as primeiras descobertas, eram quentes, mas eram pequenininhas. Então, estrelas bem pequenininhas. Na verdade, elas têm o tamanho do planeta Terra. Elas têm o tamanho do nosso planeta, essas estrelas. Professor, mas você não falou antes, né? Não falou antes, quando eu estava dizendo que a estrela tem limite inferior de massa, que a gente não pode ter um planeta, né, sendo uma estrela, porque ele não tem massa suficiente para fazer a fusão nuclear? Exatamente. Exatamente, não pode. As anãs brancas, na verdade, são o caroço, o núcleo de estrelas que já morreram. Então elas não estão fazendo fusão nuclear. Ficou o caroço, ele é muito quente, por isso ele emite temperatura, emite luz branca, mas ele não gera mais fusão nuclear, é só um caroço. A gente vai ver isso na próxima aula, quando falar da morte das estrelas. Então eles chamaram essa faixa aqui de anãs brancas. Essa faixa onde cai a maior parte das estrelas, sequência principal, são estrelas que estão vivendo a sua fase adulta. O Sol cai aqui, tá? O Sol, a gente pode colocar ele bem aqui nessa faixa. A gente poderia colocar o Sol bem aqui, ó, uma bolinha amarela aqui seria o Sol, tá? Então essa aqui seria a nossa estrela. Existem estrelas também que, de novo, elas aparecem como estrelas frias, vermelhas, amareladas, né? Estrelas frias, mas com luminosidades absolutas altas, a magnitude absoluta alta. Então são estrelas que são frias, mas são grandes. A gente tem estrelas que são muito grandes, mas porque são muito quentes. A massa é grande, a massa é alta, a estrela é grande, porque tem massa alta, raio grande, mas ela é quente, gera muita energia. Essas aqui são grandes, mas são frias. Então, claramente, elas estão vivendo uma fase diferente. Essas estrelas foram chamadas de gigantes, tá? E elas são assim grandes porque estão morrendo. Não morreram ainda, são moribundas. Então aqui embaixo nós temos os cadáveres, seria o cemitério. Aqui em cima é a UTI das estrelas, elas já estão morrendo, tá? O hospital das estrelas estão morrendo. Aqui seriam as estrelas adultas, tá? E essas estrelas, elas podem ter vários tamanhos, várias histórias de vida aqui. Então, os astrofísicos, né, na época ali, o Hertzsprung e o Russell e vários outros, foram estudando esses diagramas para aprender sobre a física das estrelas. E quando a gente classifica melhor, a gente pode descobrir muitas coisas sobre uma estrela apenas colocando ela no diagrama. Então, se eu pegar uma estrela e ver qual é a cor dela, qual é a temperatura, o brilho dela, eu consigo dizer que tipo de estrela ela é. Por exemplo, se ela cair aqui na faixa das anãs brancas, eu sei que é um caroço de uma estrela, um núcleo de uma estrela, que já morreu, não é uma estrela de verdade. Eu posso determinar o raio dela, né, 1/10 do raio solar, e eu sei que ela tem o tamanho do nosso planeta. Duas estrelas famosas aí do nosso céu, a Sirius B, que forma um par binário com Sirius, essa estrela que é a mais brilhante do céu, né, que é a constelação do Cão Maior. Quando você olha, você vê a Sirius principal, que é uma estrela normal. Mas tem a Sirius B, ela é um par binário, tem uma anã branca em órbita dela. Procyon B também, uma binária, do lado é a anã branca. Não é fácil de ver as anãs brancas a olho nu, porque elas têm brilho baixo, são pequenas, brilham um pouco. Depois a gente tem, na sequência principal, uma série de estrelas aí que talvez você já tenha ouvido falar, tá? Próxima Centauri, uma estrela que a gente consegue ver também, né? Vamos ver aqui a estrela de Barnard, estrelas Eridani também Aqui a Vega não dá pra gente ver aqui direito, né? Não é tão famosa, Procyon. Mas tem várias estrelas aqui, ó. Spica, dá para ver, Beta Centauri, são estrelas quentes e massivas, tá? A gente não tem nenhuma estrela famosa aqui nessas massas grandes. E a gente tem, aí sim a gente vê estrelas brilhantes, né?
bem famosas, Arcturus, Aldebaran, Pollux, tá? Antares, Betelgeuse, são todas estrelas aí do nosso céu que a gente consegue ver. Rigel, tá? Canopus, são estrelas que a gente consegue ver. Elas têm aqui, ó, 100 vezes o raio do Sol. Betelgeuse, que é da constelação de Órion, bem fácil de achar ela no céu, tem um raio de 1000 vezes quase o raio do Sol, tá? E por causa disso, porque ela é muito grande, muito maior que o nosso Sol, que está aqui, né? Ela brilha muito, apesar de ser fria. Apesar de ser fria. Então ela está no ramo das supergigantes, tá? Então o diagrama HR, ele é um diagrama sensacional, porque ele permite que a gente possa pegar um grupo de estrelas e apenas a partir da cor da estrela e da magnitude absoluta dela, classificar a estrela, dizer que tipo de estrela que ela é. A gente faz muito isso em astrofísica, tá? A gente pega uma região do céu e estuda as estrelas que estão ali. A gente pode fazer isso com um aglomerado de estrelas, que é uma região no céu onde se formaram estrelas juntas, e depois eu vou mostrar, isso aí serve para calcular inclusive a idade das estrelas, tá? Então os astrofísicos usam muito o diagrama HR. O diagrama HR, ele pode ser chamado de diagrama mais importante da astrofísica, tá? É impossível você querer falar de astrofísica de estrelas sem falar do diagrama HR, sem conhecer o diagrama HR, tá? Então, o básico, é o feijão com arroz de todo astrofísico que trabalha com estrelas, o diagrama HR, tá? E para encerrar essa aula, eu não poderia deixar, né, não poderia terminar essa aula sem fazer uma homenagem ao Eddington. O Eddington é talvez o maior astrofísico de todos os tempos, tá? Então sou muito fã dele. E ele é a pessoa por trás de explicar boa parte desses mecanismos que eu falei para vocês hoje. Ele teve as primeiras ideias, não que ele tenha desenvolvido tudo, mas muito saiu da cabeça dele. Ele escreveu o primeiro livro mais profundo sobre a estrutura e a evolução das estrelas, especialmente a estrutura das estrelas, tá? Então ele montou um modelo explicando essa questão da temperatura, das camadas, etc. Fez uma série de previsões desse modelo, tá? Por exemplo, foi ele quem falou essa questão das pressões que a gente estava discutindo, de radiação. Ele derivou a relação massa-luminosidade, que é fundamental para entender o diagrama HR, né? Se a gente não entende que estrelas com alta massa têm alta luminosidade, a gente não consegue entender as diferenças ali que acontecem no diagrama HR, por exemplo. Ele propôs que a fusão nuclear era o mecanismo de energia mais provável de acontecer, né? Inclusive dizendo que deveria ser hidrogênio e hélio, embora ele não tenha detalhado esse mecanismo, tá? Mas ele propôs isso, a ideia foi dele. E ele escreveu também, ele ficou muito importante na astrofísica, porque ele foi um dos primeiros astrofísicos a entender a teoria da relatividade geral do Einstein, aquela teoria que descreve a gravitação, e tentar encontrar maneiras de testar a teoria da relatividade geral do Einstein. Inclusive, o experimento que é considerado, né, por quase todos os cientistas, historiadores da ciência, como o experimento que deu a primeira prova da relatividade geral, foi feito no Brasil, em Sobral, em 1919, um eclipse solar, se mostrou que a luz era curvada pela gravidade, a trajetória da luz era curvada por um campo gravitacional. Isso foi provado no Brasil, em 1919. O experimento foi feito uma campanha experimental, enviados astrônomos, equipamentos. Quem coordenou isso foi o Eddington, tá? Então saiu aí dele, né? Ele orientou o Georges Lemaitre, que inclusive é o padroeiro do nosso curso, né? O patrono do nosso curso, né? Que é o criador da teoria do Big Bang, né? Então o Georges Lemaitre aqui o criador da teoria do Big Bang, foi aluno do Eddington. E foi o Eddington quem sugeriu ao Lemaitre trabalhar com as ideias que levaram o Lemaitre a propor a teoria do Big Bang, tá? Então não teria como não encerrar esse curso sem falar do Eddington. Quando eu fui escolher um patrono para esse curso, eu fiquei dividido entre o Lemaitre e o Eddington. Eu fiquei, puxa, um ou outro, porque os dois são sensacionais. Mas acabei escolhendo o Lemaitre, porque eu sou também muito fã do Lemaitre, então ficou o Lemaitre. Porque esse curso tem toda uma parte de astrofísica extragaláctica também, vamos falar um pouquinho de teoria do Big Bang, cosmologia, né? Então eu escolhi o Lemaitre. Mas eu podia muito bem ter escolhido o Eddington, pela parte que a gente vai falar de estrelas.
Tá bom, gente? Então é isso nesse módulo aqui, nesse tema, né? A vida das estrelas, terminamos agora. E aí a gente dá continuidade com os outros temas aí. O próximo, a morte das estrelas. Tá bom, gente? Um abraço, pessoal!